Revelações milagrosas. Deus está encerrando ciclos e transformando vidas para sua glória divina. No terceiro ano de Joaquim, em meio às colinas verdejantes de Canaã e terras áridas da Mesopotâmia, um jovem hebreu de nome José, filho de Jacó, o patriarca de Israel, vivia entre seus irmãos, os 12 filhos de Jacó. Sua vida, marcada pela preferência de seu pai, resultava em uma existência entre o amor e a inveja, pois os irmãos, consumidos por ciúmes, desferiam olhares traiçoeiros em sua direção. Conhecido por seus sonhos vívidos e pela habilidade de interpretá-los, José se encontrava em um estado de graça, mas também carregava o peso da inveja em seu coração. Certa tarde, após uma discussão entre os irmãos que se tornara insuportável, Jacó enviou José para verificar o bem-estar deles. Mas o que deveria ser um dia comum transformou-se em uma tragédia. No campo árido, sob o sol escaldante, José se deparou com seus irmãos que, em um ímpeto de rancor, tramaram um plano traiçoeiro. Sem hesitação, lançaram-no em um poço seco, onde a escuridão o envolveu como uma sombra. A traição, rompendo o laço de sangue, deixou-o à mercê do desespero. Com corações endurecidos, os irmãos decidiram seu destino, vendendo-o como escravo a mercadores ismaelitas em direção ao Egito. Na terra estranha, José vivia dia após dia lutando por dignidade. Contudo, mesmo nas maiores adversidades, via a mão invisível de Deus guiando-se. Vendido a Potifar, um oficial do faraó, ele rapidamente conquistou a confiança do mestre, fazendo sua casa prosperar. No entanto, a esposa de Potifar, dominada pela beleza de José, o assediava incessantemente, mas ele, fiel a Deus, sempre recusou suas propostas. A rejeição foi suficiente para lançá-lo novamente à prisão, onde a escuridão estava a par com a solidão. Na prisão, uma nova relação floresceu, pois José fez amizade com outros prisioneiros e, em um ato de divina providência, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Quando o faraó se atormentou com sonhos perturbadores, o copeiro lembrou-se de José e o recomendou ao rei. Chamado à presença do faraó, José, guiado pela fé, interpretou os sonhos, prevendo 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. O faraó, impressionado por sua sabedoria, nomeou o governador do Egito. Durante os anos de fome, os irmãos de José, despreparados, desceram ao Egito em busca de alimento. O reencontro foi carregado de emoção, e, em um momento que definiu tanto suas vidas quanto a história do povo hebreu, José se revelou a seus irmãos. Com lágrimas nos olhos e um coração repleto de compaixão, ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." A história de traição e redenção se desenrolava perante seus olhos. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. No entanto, enquanto José abraçava seus irmãos, uma nova questão surgia. O que aconteceria com sua família agora? As promessas de Deus estavam prestes a se revelar ainda mais, e o futuro se tornava um mistério divino. O plano celestial começava a se desdobrar, e as revelações milagrosas de Deus, que encerravam ciclos e transformavam vidas, ainda estavam longe do seu fim. E José, ao olhar para os rostos conhecidos, viu não apenas os irmãos que o traiçoeiram, mas também homens marcados pelo peso da culpa e pela fome da terra que os cercava. O coração de José se encheu de compaixão,
e ele se lembrou das palavras do Senhor: Eu posso restaurar o que foi perdido. E assim, José os chamou. Vinde a mim, irmãos, não temais, pois eu sou José que vendestes ao Egito. O choque foi palpável, e os irmãos ficaram aterrorizados. A certeza de que aquele que eles haviam maltratado agora era um poderoso governante do Egito trazia à tona a dor de suas ações. Mas José, com sua voz serena, continuou: Não me enviastes aqui, mas Deus me mandou adiante de vós para preservar a vida. Pois já 2 anos de fome se passaram, e ainda virão 5, durante os quais não haverá lavoura nem colheita. Essas palavras provocaram um ruído nos corações dos irmãos. O peso da culpa se mesclava com a esperança que surgia diante deles. O Senhor, em sua soberania, tornara aquele que fora vendido em um instrumento de salvação. José, percebendo a agonia interna de seus irmãos, ainda disse: Eu cuidarei de vós e de vossas famílias, pois ainda que o mal tenha sido seu intento, Deus usou isso para um bem muito maior. Nesse momento, uma transformação espiritual começou a acontecer. Os irmãos, movidos pelo arrependimento, se prostraram diante de José, reconhecendo não apenas a grandeza do irmão perdido, mas também a mão de Deus, que guiara cada um de seus passos. José os abraçou, gemendo de emoção, e o ar estava impregnado da experiência da graça. E assim, ali na terra do Egito, José enviou adiante um carro para trazer seu pai, Jacó, e toda a sua casa para habitar na região de Gósen, onde poderiam prosperar, longe da fome e no seio de um filho que havia se tornado um salvador. O amor familiar se reatava, criando laços que pareciam perdidos para sempre. Porém, a história ainda não havia chegado ao seu clímax. A chegada de Jacó ao Egito trouxe uma bênção renovada, mas também um reconhecimento do peso das promessas que Deus havia dado a seus antepassados. Ao ver seu pai, José teve uma revelação: a terra que prometeste a Abraão, a Isaque e a Jacó está agora na minha mão. Mas não se esqueçam, irmãos, de que o Pai Celestial está guiando todos nós para algo maior. A vida continuou em Gósen, e o povo hebreu cresceu e se multiplicou. Mas as sombras do Egito começavam a se formar. Um novo faraó, que não conhecia a história de José, levantou-se em um tempo não muito distante. Ele olhou com desconfiança para o crescimento dos hebreus, e o povo escolhido começou a sentir o peso da opressão em suas costas. Mas, independentemente da adversidade, a promessa de Deus permaneceria firme. E assim, à medida que os dias passavam, o Senhor revelou a José mais do que jamais sonhara. Em seus sonhos, ele começava a perceber que a narrativa de sua vida era apenas um fragmento de um plano divino muito mais profundo. O coração de Deus clamava por sua nação, e um novo ciclo estava prestes a ser iniciado. Amados, ao contemplarmos a fidelidade de Deus e o mistério de sua providência, surgem perguntas em nossos corações. Qual seria o próximo passo do Senhor? Como Ele transformaria nossa dor em propósito? E a resposta não tardará a vir, pois o Senhor está sempre a trabalhar em meio às circunstâncias mais difíceis, revelando seu plano soberano para aqueles que permanecem fiéis. O desafio não é apenas esperar, mas estar pronto para os caminhos do Senhor que se aproximam. Portanto, que nossos corações estejam abertos, pois as revelações estão apenas começando. E aconteceu que, ao longo dos anos em Gósen, os filhos de Israel prosperaram e se multiplicaram muito, e suas bênçãos se tornaram visíveis em cada passo que davam. Contudo, o faraó que não conhecia José tornara-se um opressor brutal. Ele observou com temor o crescimento do povo hebreu e começou a articular medidas em seu coração para subjugá-los. O medo o cegou, e ele disse aos seus súditos: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, pois, usemos sagacidade contra eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, se sobrevier guerra, unam-se com nossos inimigos e nos ataquem. Assim,
o faraó impôs trabalhos forçados sobre os hebreus, afligindo-os com dureza e amargas situações. Os hebreus clamaram ao Senhor em meio ao seu sofrimento, e a dor de suas almas subiu até o trono da graça. As promessas feitas a seus antepassados não haviam sido esquecidas. Deus estava atento a seus gritos. José, já um homem mais velho e cheio de discernimento, sentia o peso da opressão que aterrorizava seu povo. Em sua solidão palpitante, ele frequentemente se retirava para meditar e orar, buscando a direção do Senhor. Foi nesses momentos que o Senhor começou a renovar em seu coração a visão de um libertador. O Espírito do Altíssimo murmurava-lhe que a hora da redenção estava próxima, que a história de seus ancestrais estava se entrelaçando de novo. Ó Senhor, José clamava, como poderá este povo ser liberto da opressão? Envia um sinal que eu possa guiar ao caminho da liberdade. E em meio às suas súplicas, ele viu uma nuvem de glória pairar sobre a terra, como um símbolo do que estava por vir, uma presença que fazia arder seu coração de esperança. A resposta à oração de José não tardaria. Uma mulher notável foi escolhida por Deus, Joquebede, mãe de Moisés. Quando ela deu à luz seu filho, uma nova esperança brotou em meio às trevas do Egito. Todos os dias, ela olhava para o rosto de seu filho e sentia a unção do Senhor. Numa noite, quando o faraó ordenou que todos os recém-nascidos hebreus fossem mortos, Joquebede fez um ato de fé e colocou seu filho em um cesto, entregando-o aos cuidados de Deus e ao rio Nilo. Assim, Moisés flutuou nas águas, protegido por um propósito divino que transcendia as intenções malignas do faraó. A filha do faraó encontrou o menino e, ao olhá-lo, seu coração foi instantaneamente tomado de compaixão. Ela não sabia que estava criando o libertador de Israel. O Senhor não trabalha segundo as regras dos homens, e para este novo ciclo, suas maneiras eram eternas e misteriosas. Enquanto isso, José, na sua sabedoria, percebeu que a opressão que os hebreus enfrentavam era um plano de Deus, uma preparação para um acontecimento grandioso. O que parecia uma calamidade se tornaria um ato de redenção. Ele falou com seus irmãos, que agora compartilhavam o peso do sofrimento. Não temas, pois Deus está em controle. Ele levantará um libertador em meio a nós. As promessas de Deus sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó estavam prestes a se cumprir de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. A opressão se tornaria a ponte para a libertação e a calamidade se converteria em testemunho da grandeza de Deus. Assim, os corações de José e dos hebreus pulsavam juntos em uma expectativa fervorosa. O Senhor estava prestes a retirar sua nação do cativeiro, e como um novo faraó surgiria para governar com opressão, o livre-arbítrio de homens e a soberania de Deus se entrelaçavam em um plano que culminaria em milagres. À medida que o tempo avançava, a esperança ardente pela libertação crescia. O clamor do povo e a visão de José se uniam em um eco ressoante de fé e anseio. O que Deus estava prestes a revelar deixaria marcas eternas no coração da humanidade, e sua glória se manifestaria de maneiras que prometeriam um novo começo. E assim, enquanto rios de clamor ecoavam no céu, a pergunta ainda pairava no ar. Como Deus transformaria essa dor em uma história de redenção? O tempo estava se aproximando, e muitos segredos do Senhor estavam prestes a ser revelados ao mundo. Enquanto Moisés crescia no palácio de Faraó, os dias se passavam, e os gritos de dor e sofrimento continuavam a soar por todo o Egito. Os hebreus viviam em opressão, suas esperanças parecendo cada vez mais distantes. A pressão sobre o povo se intensificou, e novos editos foram promulgados para esmagar seu espírito. Entretanto, em meio à escuridão, uma luz começava a brilhar no horizonte, e Deus, em seu soberano desígnio, fazia com que os planos de opressores se tornassem instrumentos da sua vontade. Certa manhã, Moisés, já um homem crescido, caminhou até seus irmãos que trabalhavam sob as ordens dos egípcios.
O peso de suas correntes parecia pulsar no coração dele, e ele não conseguia ignorar as injustiças que se desenrolavam diante de seus olhos. Enquanto observava um egípcio espancando brutalmente um hebreu, um fogo de indignação ardeu em seu peito. Sem pensar nas consequências, Moisés tomou uma decisão apressada e enfrentou o opressor. Em um momento sombrio de ira, ele retirou a vida daquele que maltratava e a dor se transformou em confusão. Temendo pela sua vida, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde as montanhas solitárias se tornaram seu abrigo e o deserto, seu novo lar. Nos pastos áridos, ele se casou com uma mulher chamada Zípora e tornou-se pastor de ovelhas. Contudo, o eco do clamor de seu povo ecoava em seus pensamentos, e ele não podia escapar do chamado que pairava sobre sua alma como uma sombra. Entre as rochas e a areia, sua identidade se tornava mais clara. Ele era chamado para ser um defensor, um libertador. Certa noite, quando Moisés se aproximou de um monte sagrado, o Sinai, o que parecia um simples arbusto, começou a arder como fogo. O fogo não consumia a planta, e com um temor reverente, ele se aproximou para ver a grande manifestação. De repente, uma voz ecoou entre as chamas. Moisés, Moisés, não te chegue para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, 4, 5. Era a voz do Senhor, e estava chamando-o para uma missão que transcenderia a compreensão humana. Moisés ficou aterrado e prostrou-se com o rosto em terra, enquanto o Senhor continuava a revelar seu plano divino. Certamente via a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus opressores, pois conheço as suas dores, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Êxodo 3, 7 e 8. O coração de Moisés se agitou com a certeza da revelação, e ele ouviu a comissão de Deus ecoar em sua alma. Vá, pois, e eu te envio a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Porém Moisés hesitou, buscando argumentos que poderiam desviar o propósito divino. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Êxodo 3, 11. Mas Deus repetiu a promessa de sua presença com poder. Eu estarei contigo. Êxodo 3, 12. Os temores de Moisés foram enfrentados, e seu coração, uma vez mais, começou a se encher de esperança. Enquanto isso, em Gósen, os hebreus clamavam cada vez mais a Deus. Suas orações se tornavam uma sinfonia de desespero e fé. A opressão se tornava cada vez mais insuportável, e como uma flecha lançada ao céu, suas súplicas subiam aos céus, e a expectativa acerca do retorno da esperança se intensificava a cada dia. O Senhor estava pronto para agir, e o primeiro passo de um plano grandioso havia sido dado. Moisés, chamado do deserto, voltava ao Egito como um instrumento nas mãos do Altíssimo. E assim, um ciclo se aproximava de seu fim, e uma nova era começava a se desenhar. Mas, entre as sombras da opressão e a luz de um chamado divino, a questão ainda persistia. Seria o povo de Deus capaz de confiar em sua promessa e se levantar para a liberdade? Os ventos da mudança se aproximavam, e todos estavam prestes a testemunhar a ação poderosa de Deus, revelando assim um grande mistério, como o Senhor transformaria o opressor em um meio para a libertação. Quando a manhã começou a despontar sobre a terra do Egito, uma calma inquietante pairava sobre o povo hebreu. Os corações estavam afligidos, e a opressão de suas correntes ecoava como uma canção de desespero. Na casa de Moisés, em Midian, a angústia do povo culminava em oração fervorosa. O Senhor já havia convocado seu escolhido, mas a nuvem de incertezas ainda pairava na mente de Moisés. Após seu encontro com Deus na sarça ardente, ele voltou para casa, onde Zípora o esperava com um olhar ansioso. "O que te aflige, meu marido?" perguntou ela, notando a luta interna refletida no semblante de Moisés. Ele, no entanto, não conseguia articular sua realidade.
Um chamado divino ardia em seu íntimo, mas o medo ainda pressionava suas entranhas. Os dias se passaram em dúvida e oração, até que o Senhor, em sua graça, enviou uma revelação clara ao coração de Moisés. Em sonhos, cenas do clamor das almas hebraicas se desenrolavam diante de seus olhos. Ele via um povo angustiado, acorrentado pela injustiça, e Cristo ecoava em seu espírito as palavras de libertação. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e meu povo clama ao seu nome. As visões eram tão vívidas que Moisés acordava frequentemente de seu sono agitado, com a compreensão crescente de que sua vida não era mais sua. Eis que você receberá poderes de testemunha da libertação, sussurrou o Senhor em seu espírito. Essa mensagem se repetiu, como um mantra sagrado, acariciando sua alma e promovendo uma coragem que Moisés já julgava perdida. Lembra-te que eu estarei contigo, ele reassurava, como um pai encorajando seu filho. Na cidade de Faraó, os segredos e as tentações pesadas não escorriam menos. O rei estava perturbado. Suas adivinhações e encantamentos falhavam em interpretar os pesadelos que o assediavam. Um homem se levantará entre os hebreus e desafiará minha autoridade. Ele resmungava para seus oficiais, a inquietação brotando de sua mente obscura. Assim como a tempestade que se aproxima, a ira de Faraó crescia nas fissuras do seu coração, e ao mesmo tempo, a esperança e a expectativa se acumulavam no povo de Deus. Pois no profundo da opressão, uma sombra de liberdade começava a formar. O Senhor falava, e uma nova alvorada já se preparava para o seu povo. Finalmente Moisés decidiu que era hora de obedecer o comando divino. Ele e Zípora se prepararam para partir em uma jornada repleta de riscos. Da maneira como o Senhor havia orientado, seus passos estavam pesados de temor, mas também de determinação. Se não for agora, quando será? Se não por mim, quem então? Moisés pensou, lembrando-se das promessas de resgate que ecoavam entre as gerações de seus antepassados. No caminho, num sopro de fé, Moisés orou: Senhor, eu vou, mas como serei recebido? O que direi? Como responderei suas perguntas? A resposta do Altíssimo ressoou em sua mente, silenciosa, mas palpável como um sopro do vento. Eu sou o que sou, e ao eu me enviar, levarás a mensagem de que eu sou o Deus que liberta. Ao se aproximar do Egito, a visão do palácio de Faraó à distância o fez hesitar um momento. Ele olhou para trás, e aí viu as marcas da libertação e chegou à sua mente. Sua vida não seria apenas para a proteção de seu povo, mas para se tornar o instrumento da glória de Deus. Com a pressão e o peso dessa missão, Moisés respirou fundo. Mas no alto do palácio, Faraó recebeu um aviso sombrio. Um presságio inquietante assombrava sua consciência, uma sensação de que algo de Ai não estava certo. Havia algo nas mudanças que ocorreram entre os hebreus que, de alguma forma, tornava-se visível até mesmo no meio de seus luxos e excessos. E assim, no desenrolar dessas providências divinas, Moisés se preparava para confrontar Faraó, sem saber que uma poderosa batalha por corações e almas já estava para se desenrolar. O Senhor já havia declarado: libertarei meu povo da opressão, e eles conhecerão que eu sou o Senhor. Por trás das cortinas do tempo, um grande mistério continuava a esboçar-se. A luta pela liberdade exigiria mais do que coragem. Exigiria uma entrega sincera. O céu estava prestes a abrir, e a glória de Deus a se revelar. Porém, o teste da fé de Moisés começava, e com ele, o povo aguardando sua transformação e libertação. O que o Senhor estava prestes a realizar poderia ser visto como uma simples alimentação do desejo por liberdade, ou algo muito mais profundo e grandioso na eternidade. Quando a noite silenciosa se apossou do Egito, e as estrelas começaram a brilhar em um céu profundo e escuro, o inquieto coração de Moisés pulsava em uníssono com a turbulência de seu espírito. Ele estava à porta do palácio, a resplandecer sob a luz da lua,
Como um moderno emissário de Deus, sentia o peso de uma nação em suas costas e, em oração, aguardava a direção do Senhor. A guarda é a primeira barreira, Senhor, murmurou Moisés, a preocupação tingindo sua voz. Se eu for à presença de Faraó e ele não me ouvir, como poderei cumprir o que me ordenaste? E enquanto clamava, a temperatura da noite parecia mudar, como se o próprio céu prestasse atenção ao coração aflito do homem. O que se desenrolava nas esferas espirituais era um embate que transcenderia dimensão e tempo. Faraó, com todo seu poder terreno, estava prestes a encontrar uma força que não se via, mas que se sentia como o sopro arrepiante de um vendaval. O Senhor, em sua sabedoria, ordenou as circunstâncias e preparou o coração do Faraó para um testemunho que mudaria sua história e a de muitos. Foi em meio a essa luta interna e divina que Moisés tomou coragem e entrou no palácio com um espírito decidido, mas cauteloso. No grande salão, a pompa e o esplendor eram inegáveis, mas os olhos de Faraó estavam embaçados pela inquietação. O rei olhou para o emissário hebreu, e seus olhos faiscaram com um misto de curiosidade e desdém. Quem é você, hebreu, que vem perturbar a paz do Faraó? Moisés lançou uma breve oração ao Senhor, antes de pronunciar as palavras que mudariam o curso da história. Sou Moisés, escolhido por Deus, e venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ele me enviou a você para declarar: deixe meu povo ir, para que me possa adorar no deserto. Sua voz, ainda que firme, tremia com a magnitude do que fora chamado a fazer. Faraó soltou uma risada amarga, e suas palavras cortantes reverberaram na sala. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Eu sou Faraó, Senhor desta terra. Os hebreus são meus servos, e para sempre o permanecerão. As chamas da ira começaram a arder nos olhos de Faraó, e a sombra do orgulho aponta para a casa do rei. Mas não muitos perceberiam que por trás dessa resposta feroz havia uma dúvida crescente na mente do Faraó, uma dúvida que não se originava apenas de sua recusa, mas sim de um eco nas fundações do seu coração. O Deus de Israel não é digno de ser ouvido, disse ele, embora os primeiros sinais da inquietação em seu espírito começassem a pipocar. Moisés, com o espírito fortalecido pela certeza divina, ergueu-se e insistiu. O Senhor me disse que há um grande poder em seu nome e que não descansará até que sua promessa se cumpra. Ele conhece o sofrimento de seu povo, e mesmo agora está diante de você, através de mim. As palavras de Moisés, ungidas pelo poder do Espírito, ressoavam na sala. Uma onda de tensão pairou, e em meio à confrontação, a presença de Deus começou a se infiltrar na atmosfera. Com o coração palpitante, Moisés aguardava a resposta. Ele sabia que seu desafio não era apenas com o homem, mas com as trevas que prendiam aquelas almas. Uma batalha invisível se desenrolava ao redor deles, e viu que os céus estavam abertos, observando atentamente, prontos para liberar forças na luta pela libertação do povo. Faraó, embora ainda envolto em sua obstinação, não pôde evitar o sussurro inquietante que começava a germinar em sua mente. Eu não poderia reconsiderar. O coração de Moisés disparou, pois ali, no centro da resistência e da opressão, um pequeno furo de luz começava a cintilar. Mas o Senhor, que conhece todos os caminhos do coração humano, estava apenas começando a desvendar seu plano. Este é apenas o começo, falou ao coração de Moisés. E assim, no campo de batalha entre a luz e as trevas, a história do povo de Deus se aproximava da culminação de suas esperanças e orações. Quando Moisés olhou nos olhos de Faraó, ele sabia que a luta não terminaria com aquela única palavra. Havia mais por vir. O Senhor mostraria a glória de sua grandeza e de seu poder em oposição à rebelião do ego humano. A luta havia começado, mas o que o Senhor estava prestes a revelar transcenderia a mera libertação física. O coração de uma nação, e até mesmo do próprio Faraó,
estava prestes a ser desafiado de maneiras que nem mesmo ele poderia imaginar. Assim, o ciclo de libertação estava em movimento. E o desfecho glorioso de toda a eternidade começava a se desenhar numa história que eternizaria o nome do Senhor. Onde isso levaria? Somente o tempo e o poder de Deus revelariam a plenitude de seu plano. Quando a manhã se aproximou e um novo dia começou a despontar sobre o Egito, a tensão pairava ainda sobre o palácio. Moisés, com os olhos fixos no soberano, percebia que a atmosfera estava carregada de um pressentimento incomum. A luz suave do amanhecer parecia não trazer paz, mas sim um peso que aumentava sobre os corações presentes no salão. Insisto, Faraó, Moisés disse, sua voz firme apesar da inquietação pulsando em seu espírito. O Senhor dos Exércitos exigiu que você liberasse o seu povo. Há um clamor no coração de Deus para que seus filhos sejam livres. Isto é o que Deus quer, e isto é o que você não poderá ignorar por muito tempo. Faraó endireitou-se em sua cadeira, o desafio queimando em seu olhar. Você não tem poder sobre mim, hebreu. O que você chama de Deus não é mais do que uma invenção dos fracos e oprimidos. Aqui, eu sou o único Senhor. O que você irá fazer? Traga seus encantos. Eu conheço a força de meu reino. As palavras do faraó, repletas de arrogância, fizeram ecoar um murmúrio entre os presentes. Mas Moisés sentiu a pressão espiritual aumentar. Ele sabia que cada palavra que proferia carregava uma importância eterna. Clamando para que a presença do Senhor lhe desse força, ele levantou a mão. Se você não obedecer ao que se exige, um juízo cairá sobre você e sobre sua terra. O Senhor mostrará sua mão poderosa, através de sinais e maravilhas. O Egito conhecerá o que é desafiar a verdadeira autoridade. Momentaneamente, o salão silenciou. Havia um tremor nas verdades proferidas por Moisés. Uma verdade que poderia muito bem moldar o futuro. A resistência de Faraó, embora poderosa, começou a servir de telão para as verdades divinas que estavam por vir. Faraó, porém, não recuou. Que sinais você tem? Que maravilhas você pode fazer? Nossos magos também realizam feitos que provocam espanto. Eu não temerei suas palavras sem provas. Nesse momento, Moisés caiu de joelhos e buscou a orientação do Deus Altíssimo. Clamou em seu interior. Senhor, mostre-me o caminho. É por ti que estou aqui. Manda, e eu obedecerei. Ele sabia que o desafio não era apenas uma questão de poderes e truques, mas da vontade soberana de Deus sendo revelada. Então, o Senhor falou ao coração de Moisés: Toma a tua vara e lança-a ao chão. Com a fé renovada, Moisés obedeceu. Sua vara se transformou em uma serpente, e o temor encheu seu coração. Faraó olhou com desdém, mas os magos do Egito foram rápidos em emular o milagre, produzindo serpentes a partir de suas próprias varas. A tensão aumentou. Moisés observou enquanto a magia egípcia levantava dúvidas e ilusões. Mas, em um ato de força divina, a serpente do Senhor devorou as serpentes dos magos. O espetáculo foi aterrador e formidável, mas, em resposta, Faraó endureceu seu coração. Você realmente creu que poderia me impressionar com truques tolos? Faraó retorquiu, sua obstinação se solidificando em cada palavra. Como ousa pensar que eu abandonarei tudo o que construí? Não há poder em você. Moisés, com a consciência pesada, percebeu que a luta tinha apenas começado. Não teme mais, Faraó? Ele perguntou. O verdadeiro Deus está operando e você o ignorará ao seu custo. Deus, no entanto, tinha um plano maior. Uma intervenção divina que não se limitava a vencer um homem, mas em transformar o âmago de uma nação. Quando você se deparar com os juízos que enviarei, que correrão como os rios do Egito, compreenderá que o Senhor é Deus. Será mostrado entre seus próprios desafios quem realmente é soberano. À medida que as palavras de Moisés ecoavam no salão, uma certeza começou a preencher seu coração. Deus não apenas o enviara para lutar por libertação,
mas também para manifestar sua glória a todas as nações. E assim, em meio à resistência de Faraó e às sombras da opressão, a presença de Deus aguardava para revelar a força de sua aliança. O que estava prestes a acontecer não era apenas um confronto, mas a revelação do compromisso de Deus com o seu povo e a transformação de corações endurecidos pela opressão, começando do mais alto trono do Egito. Faraó, agora mais desafiador do que nunca, e Moisés, mais encorajado pela voz do Senhor, se prepararam para um embate que desafiaria não somente o poder humano, mas as próprias fundações do mundo. O que estava por vir era maior do que eles podiam imaginar, e a mão de Deus estava prestes a se mover em grande poder. O que o Senhor faria a seguir? Os planos de Deus estavam prestes a se desdobrar com uma força avassaladora, e a libertação que ele prometera ecoaria pelas gerações futuras. Quando os primeiros raios de um novo dia iluminaram o horizonte do Egito, algo sobrenatural começou a se manifestar no espírito de Moisés. Ele sentiu um chamado profundo, quase como um eco do céu, pulsando em sua alma. O desafio que enfrentava diante de Faraó não era apenas um embate entre o orgulho humano e a autoridade divina, mas um preâmbulo para um movimento poderoso que mudaria a história. O Faraó permaneceu firme, sua expressão imutável, desafiando o poder que se estava revelando. "Tente mais uma vez, hebreu", ele gritou, a raiva fervendo em suas veias. "Você precisa de mais do que serpentes para impressionar este trono. Digam aos seus deuses que enviem algo realmente significativo." Moisés, absorvendo cada palavra, buscou novamente a voz de Deus em seu espírito. O Senhor respondeu com uma determinação clara. "Vai, Moisés. Diz a Faraó que ele deve conhecer a minha grandeza. As águas do Egito se transformarão em sangue." "O quê?" Moisés murmurou, um misto de temor e reverência preenchendo seu peito. Como isso trará libertação ao seu povo? Mas logo o entendimento veio. Esta primeira praga não apenas feriria a terra do Egito, mas serviria como um sinal devastador da soberania de Deus. Com a certeza trazida pelo Senhor, Moisés se levantou. Faraó ouvia a palavra do Senhor. Ele proclamou com poder. O Senhor diz: "Por este motivo, nas próximas horas, as águas do Egito se transformarão em sangue, e o povo saberá que eu sou o Senhor." A sala reverberou com as palavras de Moisés, criando um silêncio pesado, enquanto a realidade da declaração pairava sobre todos os presentes. Faraó, em sua arrogância, lançou uma risada fria. "Se for assim que venha. Minhas águas estão sob minha ordem. Nosso poder é absoluto. Nossos magos podem fazer maravilhas com os elementos como você afirma fazer." Ele fitou os magos como se esperasse que eles o apoiassem em sua insolente afronta. Moisés, diante daquela incredulidade, teve certeza de que o coração do Faraó estava cegado. A presença do Senhor pairava cada vez mais forte, e ele sabia que as ações de Deus estavam prestes a se manifestar com toda a sua fúria. Então, assim que Moisés se afastou do palácio, a ordem do Senhor ecoou em seu coração. "Ergue tua vara sobre as águas, e o que foi prometido sucederá." Com determinação, ele se dirigiu ao Nilo, onde as águas brilhavam sob o sol, imperturbadas por qualquer evento que estava prestes a se desdobrar. Quando Moisés ergueu a vara e ordenou que o Nilo se tornasse sangue, um rugido terrível preencheu o ar. As ondas reverberaram, e uma sombra cobriu o rio. Os peixes começaram a morrer, e um vale de pranto inundava as margens do Nilo. A água rubra escorria, e o clamor do povo ecoou. Os deuses do Egito falharam, e o Senhor é poderoso. Ele se levantou diante de nós. Os egípcios, horrorizados diante do caos que se desenrolava, começaram a clamar. A ordem, a segurança, a arrogância de um reino agora se mostrava em desespero. Contudo, Faraó não cedeu. Ignorou a calamidade, endurecendo ainda mais seu coração diante de sinais tão impressionantes do poder de Deus. Naquele momento, Moisés teve a certeza de que o desafio não era em vão.
A resistência de Faraó apenas confirmava o plano soberano de Deus. Um plano que não só buscava a libertação de Israel, mas revelava sua natureza gloriosa ao mundo todo. E enquanto a gravidade da situação se instalava, Moisés se lembrou das promessas do Senhor, que sempre esteve ao lado dos oprimidos, pronto para ouvir o clamor de seu povo. Uma nova fala do Senhor reverberou. Moisés, pois o que vem a seguir será ainda maior. A cada liberdade que eu conceder, uma revelação da minha glória se tornará clara. Assim, enquanto o Egito afundava no desespero, a obra poderosa de Deus só estava começando. O que mais ele faria? Os sinais e maravilhas estavam prestes a se desdobrar, e a história da libertação se tornaria um testemunho de fé e esperança para as gerações que ainda estavam por vir. A dúvida de Faraó apenas se tornava a cena de um magnífico espetáculo da soberania do Altíssimo, que traria libertação ao seu povo e confusão aos seus opressores. As horas se passaram em um silêncio sombrio, enquanto o Egito se adaptava ao novo caos que se instalara. As águas do Nilo, agora rubras como o sangue, eram um testemunho não apenas do poder divino, mas também da obstinação humana. O desespero tomou conta das casas dos egípcios, onde o cheiro de decomposição dos peixes mortos impregnava o ar, e os gritos de aflição ressoavam nas margens do rio, enquanto o povo clamava por alívio. Faraó, no entanto, estava cercado por seu orgulho, incapaz de reconhecer a soberania do Deus de Israel. Em meio ao tormento, ele reuniu seus magos, aqueles que com suas artes ocultas haviam desafiado as leis naturais. Façam algo, prove que podem igualar este milagre. Ele ordenou, sua voz tremulando de raiva e impotência. Os magos, com seus corações endurecidos, tentaram imitar a obra de Deus. Com feitiçarias e encantamentos, conduziram rituais à luz do dia. Para a surpresa de muitos, conseguiram transformar água em sangue em tão pouca quantidade que mal os separavam das margens do desespero. Mas a realização de um truque não poderia mudar o fato. O Nilo permanecia em desgraça, e o poder de Deus era inegável. Enquanto isso, Moisés e Arão se reuniram à sombra de uma palmeira nas proximidades do Nilo. A presença do Senhor os envolvia, e Moisés, imerso em oração, buscava a direção. Ele ainda sentia o peso da determinação divina em seu coração, ressoando a promessa de que as pragas viriam como instrumentos de libertação. Senhor, Moisés implorou, como o coração endurecido de Faraó poderá se abrir se ele continua a se refugiar em sua própria forma de adoração? Não te preocupes, Moisés, respondeu o Senhor com uma voz suave, mas firme. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que uma série de sinais gloriosos se manifeste diante dele. Cairá sobre o Egito uma série de calamidades, que revelará minha glória e justiça. E quando meu povo finalmente o deixar, o Faraó os enviará com riqueza, tendo sido testemunha do meu poder. Moisés sentiu a segurança essas palavras, refletindo sobre a profecia que menciona a grande riqueza que o povo hebreu herdaria quando fossem libertos, conforme em Gênesis 15:14. A esperança ardia em seu coração. E agora, continuou o Senhor, é hora de trazer mais uma praga sobre o Egito. Prepare-se para ir novamente a Faraó e ordená-lo que liberte meu povo, pois se ele ignorar minha palavra, as águas se cobrirão de rãs. O ar parecia vibrar com a expectativa do que estava por vir. Ao se aproximar do palácio novamente, Moisés e Arão estavam imbuídos de um novo fervor. A honra de Deus e o clamor de seus filhos oprimidos estavam em jogo. Faraó, Moisés chamou com fervor. Assim diz o Senhor, se você não libertar meu povo, suas águas serão infestadas de rãs. O coração de Faraó, já endurecido pelas pragas anteriores, não viu a necessidade de ceder. Que dificuldades adicionais você trará agora, hebreu? Eu não temo o Senhor de sua história, ele arrogou.
Diante da incredulidade, Moisés ergueu sua vara novamente e proclamou: As rãs inundarão as casas, os leitos e até mesmo as cozinhas. Elas irão transcendê-lo, e esse será um sinal para que reconheça a grandeza do Deus de Israel. E assim, ao erguer sua vara, uma nova onda de sobrenaturais aconteceu. Rãs, em números incontáveis, começaram a emergir das águas, literalmente tomando o Egito. As criaturas pulavam e se espalhavam por todos os recantos, uma dor irritante e incessante para os egípcios. Moisés observou, esperando para ver o que Faraó faria diante daquela nova calamidade. Sabia que cada nova praga que se desdobrava não era apenas um castigo, mas uma chance para o Faraó considerar a realidade da aliança de Deus com o seu povo. No infortúnio do Egito, Moisés viu vislumbres da esperança. Essa revolução divina estava apenas começando, e a sublime soberania de Deus estava prestes a trazer contornos um novo amanhã. No entanto, o que mais estava reservado? O que ainda estava por vir na obra divina? O futuro ainda guardava segredos profundos, planos que se desdobrariam em um conflito que mudaria não apenas nação, mas a própria história da humanidade. A libertação de Israel estava próxima, mas o caminho da providência revelaria ainda mais o caráter glorioso do Senhor. Quando os raios do sol iluminavam a manhã do Egito, uma nova onda de perplexidade se reverberava nas ruas e lares do povo oprimido. As rãs, agora prevalentes, cobriam cada centímetro das casas, e o ruído de seus coachos preenchia o ar, transformando o cotidiano em um pesadelo interminável. A aflição do Faraó aumentava, e entre os egípcios, o pânico se torna palpável. Eles clamavam por alívio, mas o coração do Faraó permaneceu obscurecido pela soberania de seu próprio ego. Em meio a essa calamidade, Moisés sentia a crescente intensidade das promessas divinas que estavam prestes a se concretizar. Ele e Arão se reuniram, buscando a confirmação do Senhor. O que nos espera, Senhor? O que mais tu tens planejado para mostrar a glória de teu nome ao mundo? A indagação reverberou em seu espírito. O Senhor respondeu com clareza: Vão e digam a Faraó: Assim diz o Senhor, deixe meu povo ir, para que me adorem. Revestido da coragem que recebia do Senhor, Moisés se dirigiu mais uma vez ao palácio. Ao entrar, ele sentiu a tensão que pairava no ar, como se as paredes daquele magnífico espaço estivessem quase apertando a própria essência do Faraó. Faraó, ele proclamou, o Senhor Deus dos Hebreus ordenou que você liberasse seu povo. Se você persistir em desobedecer, novas pragas virão sobre você e sua terra. Faraó, entre risos de desdém, respondeu: O que são apenas rãs comparadas ao poder do Egito? Meu reino não se abalará por causa das lamúrias de escravos. E assim, seu coração endurecido ignorou o clamor divino. No entanto, Moisés sabia que era apenas o princípio de algo muito maior. O Senhor disse que, se você não ceder, uma nova praga virá sobre você. Piolhos. Ele declarou, a voz firme, mas com um profundo temor reverente, ciente do que estava por vir. E assim, mais uma vez, ele levantou sua vara e a ordem do Senhor se cumpriu. A terra do Egito experimentou então o surgimento repentino de piolhos que infestaram homens e animais. As pragas aumentavam em intensidade e a luta se intensificava. Faraó estava cercado em sua própria solidão, preso entre o desrespeito a Deus e a dor que seu povo sentia. Com cada novo desafio, poderia haver uma nova chance para o Faraó reconhecer a grandeza de Deus. Por que persiste na obstinação? Moisés questionava em seu íntimo. As pragas continuaram com fogos e sarnas sobre os egípcios, e o poder que estava se revelando contra a opressão se tornava mais claro. Cada nova calamidade aparecia como um ato de misericórdia em meio à dureza de coração daquele rei. E os magos do Egito, mais uma vez envergonhados, mostraram-se incapazes de replicar o milagre que a mão de Deus estava realizando. Este é o dedo de Deus, reconheceram os magos,
tremendo de medo e desespero. Enquanto Moisés observava a transição entre a arrogância do faraó e o reconhecimento da verdade divina, ele começou a entender algo mais profundo. Cada praga não era apenas um castigo. Era uma janela para a libertação que Deus desejava trazer ao seu povo. Pelo que ainda está por vir, Senhor, quanto mais será necessário para que Faraó se renda, pensou ele. Em meio a toda essa turbulência, o Senhor continuou a falar, revelando seu plano. Prepare-se, Moisés, a sua entrega à missão está tocando o céu. Depois das pragas, eu enviarei a última que levará Faraó a entender a gravidade de sua rebelião, e será através dela que meu povo será finalmente libertado. Finalmente, quando a próxima praga se abateu, as tempestades de granizo ocorreram, devastando os campos e as colheitas egípcias. A fúria do Senhor se manifestou em cada gota, tocando tanto o que estava fora quanto o que habitava o coração do faraó. Quando a destruição é acompanhada de muita dor, o desafio e a reflexão tornam-se inevitáveis. Ainda assim, o faraó não se curvava. O orgulho o mantinha em sua prisão espiritual. As lutas no Egito se intensificavam, e as esperanças cresciam entre o povo hebreu. Moisés percebia que essa batalha não se tratava apenas de libertação, mas de um testemunho sobre o caráter de Deus e a redenção de seu povo. Após todas estas pragas guardarás a minha palavra, ó Faraó. Moisés indagava. E cada resposta que recebia apenas solidificava a certeza de que a libertação lidava não apenas com a saída do Egito, mas com a transformação radical de corações. O desenrolar dessa narrativa se tornava um vislumbre do que seria a redenção não apenas para Israel, mas para todas as gerações que virão. Com cada praga vindoura, Moisés sentia a urgência da migração de seu povo. O que Deus estava prestes a revelar prometia ser redentor, mas a pergunta permanecia: quando será o tempo para que o faraó tenha seus olhos abertos? O poder de Deus estava prestes a fazer mais do que libertar. Estava prestes a se revelar em toda a sua glória. O ciclo de pragas estava prestes a se intensificar ainda mais, levando o Egito à beira do reconhecimento. E no horizonte, os ecos das promessas de Deus se aproximavam. Como essa jornada se desdobraria? A entrega de um coração endurecido ao Senhor ainda aguardava resultados, e a visitação divina continuava a vibrar com um mistério que aguardava para ser revelado.